Meu abraço e minha gratidão a todos que estão do outro lado da telinha. Nós havíamos prometido falar sobre salvação e eu não vou fugir. Mas vocês devem estar estranhando o início da nossa live hoje com a introdução do hino nacional. Música e letra de dois homens fantásticos, Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. Isso está no artigo 13, inciso 1 da nossa Constituição. 1870, 1927. Por que hoje colocamos a introdução do hino nacional? Porque fazem 520 anos que o Brasil foi descoberto. 198 anos de independência. Entre a descoberta e a independência, ficamos cativos de Portugal 322 anos. De lá para cá, invasão francesa, invasão holandesa, a vinda dos italianos, japoneses, chineses e os nossos irmãos negros maniatados, trazidos como escravos para o Brasil. O Brasil tem 520 anos de história. É muito recente. E queríamos falar de, abre aspas, independência ou morte. Morte, sim. Independência, nenhuma. E a salvação, ela nos traz independência e vida abundante. Eu queria muito pedir a você que ouvisse a nossa palavra até o final. Que tal falarmos de salvação sem guerra? Eu tenho aqui nas minhas mãos o hino nacional, dizendo que ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, grito retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. É poema de Joaquim Osório Duque Estrada. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Gigante pela própria natureza, mas deitado eternamente em berço esplêndido, dormindo ao som de um mar e à luz de um céu profundo. Eu não vou ler mais. Você conhece bem o hino. A nossa live hoje vai ser de informações e de perguntas. Porque aos meus 77 anos, eu não sei o que é liberdade. E o que seja escravidão. Eu não sei se a política ou a religião me trazem liberdade ou escravidão. É pergunta. Eu costumo fazer meu esboço. Nem sempre eu cumpro
porque eu acabo indo para outras vertentes. Eu vou tentar seguir à risca o meu esboço. Ainda estamos, abre aspas, deitados eternamente em berços esplêndidos? É uma pergunta. Embora sejamos, ou a nossa pátria seja chamada de gigante, deitados, dormindo. É claro que falaremos de salvação, não no estilo zen de Jesus. A única arma que ele portou foi um chicote, quando batia nos políticos vendilhões no templo. Mas falaremos de salvação em um tom saudosista? Também não. Mas em termos históricos, eu gosto de história, vocês sabem disto. E me surge uma pergunta. Toda essa guerra política que estamos enfrentando hoje, o Brasil sendo disputado, assim como fora as vestes do mestre na cruz, o Brasil está sendo rasgado. Querem salvar o Brasil no sentido territorial? É essa a proposta? Criar feudos, capitanias hereditárias que não deu certo, a colônia que não deu certo. Salvar esta terra já com suas matas devastadas, seus rios poluídos. E não os brasileiros, seus habitantes, independentes de índios, independente de estrangeiros que nasceram aqui. De que salvação vocês estão tentando implantar como chip em nossas mentes? Que país é esse dividido? Esquerda, direita, centrão? Esse jogo maligno que levou Judas à forca, levou Pedro a trair, Tomé a não crer, João a querer botar fogo em Samaria. O que está havendo hoje? Os nossos dignatários religiosos, em seus programas de TVs, um ataca outro, um querendo destruir o outro, um querendo se mostrar mais importante do que o outro. Que máquina, entre aspas, fantásticas, fecha aspas, são estas. Política e religião que nunca combinaram. Não igreja. Brasileiros descamisados, descalçados, desdentados, sem segurança, saúde e educação. Aqui onde eu moro, eu já botei um alarme. Alarmei o povo. Alguém de meus vizinhos precisa, coloca um pano branco na porta de sua casa, aqui escondido, eu vou tentar ajudar. A miséria é galopante. São empresas e mais empresas se fechando. É o povo chorando de dor. Sem falar no C19, né?
que está servindo de trampolim para senhores governadores, senhores prefeitos encherem de dinheiro e cada vez o povo mais pobre. As cadeias cheias, orfanatos cheios, reformatórios para menores lotados. Como? De planos políticos já não confiamos mais. Será que agora a liberdade salvadora virá segundo o que pensava Pedro? Com uma espada decepando a orelha de um soldado. Liberdade ou morte? Estamos lutando pelos dois? Onde está essa tal liberdade? A morte já levou todos os sonhadores históricos aí, nos nossos livros, aqui do Laurentino Gomes. É a segunda vez que eu indico a vocês. Jesus foi enfático quando ele disse: meu reino não é deste mundo. E aconselhou-nos, norteando-nos acerca da salvação. Olha, busque meu reino. A justiça que há nele, que as demais coisas eu lhe darei como acréscimo. O que se busca hoje são os acréscimos. O reino e a justiça, ou a política de Deus. Os exegetas, os hermenêuticos não conhecem. Ok, atenção. Quando Jesus nasceu, Roma escravizava totalmente a nação de Israel. Essa história de sobrepor as pessoas, países sobrepor-se a outros, isso é velho, isso é antigo. O povo precisava de um Moisés. A salvação pregada por Jesus não tem nenhum viés que ligue a nossa Carta Magna, a nossa Constituição brasileira. Nada tem a ver com o nosso Código Penal. Não está em nenhuma estrutura religiosa. Nos impérios passados, feudos, comunismo, ou mesmo nas sombras democráticas da Grécia. Jesus, como eu disse, ele foi enfático. Meu reino não é deste mundo. Mas eu não quero fugir do meu viés principal, as Escrituras, e extrair dela o Evangelho. Primeiro ponto, personagens bíblicas, seus erros históricos, repetidos hoje pelos políticos, atingindo as famílias. Primeiro, nós temos a história fantástica do caminho de Caim, um irmão que matou o outro. O primogênito, amado pelos pais, mata Abel. Segundo,
o desastroso e enganoso prêmio de Balaão, muito ligado ao poder e à política. Caminho de Caim, família. Terceiro, a contradição de Corá ou Coré, morte de clã. E quarto, que está em Deuteronômio 32:51, porque o primeiro, os três primeiros estão em Judas 11. E este agora, em Deuteronômio 32:51, a prevaricação de Moisés. É um dos maiores crimes e muito falado ultimamente. Prevaricação. Quer dizer, sabe que está errado, está vendo que está errado e cala. E quem cala, concorda. Por isso Moisés foi repreendido duramente por Deus em Deuteronômio 32:51. Por isso não entrou na terra prometida. Segundo, enganoso prêmio de Balaão. Eu quero entrar nisto. Ingredientes. Quais foram os ingredientes para o enganoso prêmio de Balaão? 3. Poder, política e religião. Profeta Balaão, Balaque e Moabe. Eu estou falando de um profeta. Quantos esses 3 elementos ou ingredientes que não têm química, poder, política e religião, se juntam, por trás desses 3 elementos está a covardia. Olha, estou falando até política de casa também. Papai e mamãe e os filhos, os irmãos, o clã. Por trás está a covardia, que sempre nasce do medo. Eles criam suas leis, fazem suas interpretações ou hermenêuticas. Eles quem? Os religiosos e os políticos, para terem poder, para massacrar, para subjugar, escravizar. Puxam, no popular, brasas para suas sardinhas e assim sempre em surdina, apelam para o seu Deus minúsculo. Porque cada religião tem seu Deus. E como eles se degladeiam, como se estivesse no Monte Olimpo. Nesta história do profeta Balaão, por exemplo, surge um grande problema. Quem salvará as nações por onde Israel avassalava, passava e matava? Quem salvará? Champolim Colorado? Quem me salvará? Champolim Colorado? Sabe o que a política e a religião que querem o poder fazem? Vamos manter o gigante deitado em berço esplêndido, dormindo. Vamos manter o povo na ignorância. Cesta básica, R$600 por mês.
e arranjar um C-19 para mantê-los em casa é o mais importante. Outro tópico: política, religião são químicas que não combinam. Como foi resolvido o impasse entre Israel, com o profeta Balaão no meio, Balaque e Moabe? Como resolver isso? Isso é uma pergunta. Vamos comprar o profeta. Vamos comprar os religiosos. Como disse o ministro da Educação, né? Se soltar dinheiro para essa e aquela empresa, para essa ou aquela televisão, eles vão falar bem do governo, senão eles falam mal. Como resolver esse impasse? Prêmio a Balaão? Judas, versículo 11, que Judas só tem um capítulo. Foi necessário uma interferência divina. Aliás, sempre há uma interferência divina. Mas eu fico pasmo. Não pode-se construir casa sem o material. Não pode-se hospedar no hospital se não tem médico, se não tem remédio. E Deus estava à caça. Quem eu vou usar? Agora, Deus não se faz presente em nenhuma instituição, em nenhum sistema político, se não houver comunhão. Comunhão são coisas da salvação. Deus não fala entre divididos, partidos. Aliás, os nossos três poderes precisam estar perfeitamente uníssonos. Senão o problema é só terra, território, bens. O povo, desculpa a expressão, que se lasque. Bem, temos aí um impasse político e religioso entre a religião, o profeta, Israel, a nação, e outras nações. Balaque, Moabe. Temos um problema. Segundo Paulo, existem administradores, anjos, sem falar aquilo que o Mestre nos prometeu. Eu vou, mas não deixo vocês órfãos. Eu vos envio o Espírito Santo. Essa é uma outra coisa. Mas administradores são anjos que administram a nossa salvação. E atualmente estamos perdidos. O Brasil está perdendo a sua identidade. Será? Porque o gigante dorme em berço esplêndido? Será que vai resolver alguma coisa? Tantas carreatas em Brasília, quando os políticos lá não estão, só o nosso presidente. Isso vai resolver? Vai resolver fazer como Pedro, tirar uma espada e matar, sair matando o AI-5? Nada disso resolve. Faça os nossos políticos serem iguais a nós, usarem os mesmos ônibus, aviões de carreira. Faça com que eles sintam o povo. Tira privilégio. Administradores que administram a salvação, anjos. Nessa história
do profeta e a política, religião e a política, entra este elemento, ministro de Deus, anjo, e os seus anjos darão ordem para te guardar. E o anjo anunciou a Maria. E os anjos levaram para o mestre comida quando ele passara 40 dias no deserto. E 2 anjos apareceram no sepulcro de Jesus. O que procuram? 2 anjos foram colocados no Éden para que ninguém comesse da árvore da vida. Nessa história entra esse elemento, um anjo, um administrador, e de todas as formas tentou avisar ao profeta que o seu prêmio era enganoso, que não ia dar certo. Mas quando o profeta fica cego, surdo, não ouve Deus, não entende Deus. Um outro tópico. Na ausência de homens regenerados, santificados e justos, repetindo, na ausência de homens regenerados, santificados e justos, o anjo não foi ouvido, mas usou a jumenta do profeta, a jumenta que o profeta machucara, esporando, batendo e jogando contra pedras. Essa jumenta, aos gritos de dor, é usada como profeta. Tem muita gente aí falando de Deus sem saber quem é Deus. Tem muita gente fazendo política sem saber o que é democracia. Aliás, o encontro de Jesus com Nicodemos, vamos deixar o encontro em Jesus e ficar em Nicodemos, Nico ou Nique. Significa vitória. Demos significa povo. Na live de domingo eu vou falar sobre isto. Já está aqui feita a live. Balaão é chamado a atenção por uma jumenta. Abraão é chamado à razão. Engraçado, né? Os políticos religiosos, a primeira coisa que eles perdem é a razão. Por isso que em suas assembleias, Senado, Câmara Federal, STF, governadores, deputados, prefeitos, vereadores, perderam a razão. Não estou generalizando, mas bota aí uns 95%. O engraçado nisto tudo são suas reuniões, cultos irracionais. Portanto, como brasileiro e patriota, quero falar ao Supremo Tribunal Federal, STF, ao Senado, à Câmara Federal, ao Executivo, senhor presidente, que estão todos enganados. Vocês estão atrás do enganoso prêmio de Balaão.
Vocês estão atacando, ferindo, caluniando a sua própria espécie. O homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Vocês estão se matando por poder, por política e por viés religiosos que Cristo abominou. Ok? Conclusão. Senhores ministros da Suprema Corte, senhor Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Marco de Mello, Rosa Weber, Luiz Barroso, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin. Me ouçam, povo brasileiro, me ouçam, me ouçam os senhores e me ouçam o povo brasileiro. Se houver comunhão entre os poderes, entendendo que o poder emana do povo, isso é democracia. Assim reza a nossa Constituição. Se unirmos o povo, STF, Alcolumbre, Maia, senhor presidente, que tal um conselho de um brasileiro de 77 anos? Os senhores conhecem, por acaso, um refrão de uma música do cantor José Geraldo que diz: ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que seu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência e em sua conferência fale de perdão. Você conhecia essa música? Onde está nossos patriotas brasileiros? Não esqueçamos que fomos nós é que votamos, quer direta ou indiretamente, nós colocamos todos estes senhores e senhoras nos cargos que ocupam hoje. Somos os únicos responsáveis por todos eles. Colocar e exigir justiça é nosso dever. Não deitado em berços esplêndidos, porque não somos mais crianças. Eu lamento profundamente o que estamos passando hoje. Todos que me conhecem sabem que eu votei no presidente Bolsonaro e não tenho o mínimo arrependimento. Mas eu queria dizer aos senhores políticos e aos senhores religiosos que o único poder que eu conheço é o poder do Evangelho. Romanos 1,16. Se esse poder for a nossa pauta, o nosso sucesso é imediato. Eu me pergunto, cadê a Golda Meir? Cadê Indira Gandhi? Cadê a Thatcher? Cadê Napoleão Bonaparte? Onde é que está Alexandre o Grande? Os faraós, os Césares,
os Artaxerxes. Aonde está Buda? Aonde estão os grandes profetas? Todos fazem parte da história. O único que não tem entre nós o seu sepulcro com os seus restos mortais é Jesus Cristo. Ele ressuscitou para ressuscitar a política, para ressuscitar a religião. Precisamos de transformação. Metanoia. A humanidade precisa muito conhecer o homem da cruz. Eu recebi hoje de manhã, hoje foi que eu fui ver um hino que a minha sobrinha, a Priscila Simões, em piano tocando, e eu não tive tempo de organizar, né? Mas eu vou usar o hino que ela que ela toca e canta. Aliás, eu queria pedir que ela realmente fizesse isso sempre, né? Nós temos hinos valorosos em nossa harpa, em nosso cantor cristão, e etc, etc, etc. É hora da gente começar a falar de igreja. E nos despirmos, como Deus pediu a Jó, que se despisse de religião, filosofia, ideologia, da falsa democracia, de tudo que é falso. Lembrar-se de onde caiu e retornar-se a Deus. Um abraço a todos.